Bom dia, nono. Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas equações, segundo grau. Na última aula nós vimos as equações biquadradas, hoje a gente vai ver as equações irracionais, tá na página 108. Então, no livro de vocês está assim, chama-se equação irracional toda equação que tem uma incógnita sob o radical. Ou seja, a minha incógnita, o meu x ou qualquer outra letra que eu tiver que achar, ela vai estar dentro de um radical, ó. Então, aqui o x está dentro de um radical, aqui também, aqui. Está todo mundo dentro de um radical. Então, existem 5 passos para a gente resolver isso. Eu não escrevi aqui os 5 passos, mas quem tiver com o livro é só acompanhar comigo. E conforme eu for resolvendo, eu vou falando sobre esses 5 passos, tá? O primeiro passo é isolar um dos radicais em um dos membros da equação. O que é membro da equação? Aqui eu tenho sinal de igual. Ele vai separar o que é do lado esquerdo é o primeiro membro. O que é do lado direito é o segundo membro. Então, ó, o primeiro membro, eu tenho esse radical todo, o menos 4. E do outro lado eu tenho 0. Mas o meu objetivo aqui é separar de um lado da minha equação apenas quem está o radical. Então, esse aqui vai ficar. Esse fica. E esse sai. Esse vai passar para o outro lado. Então, ó, o primeiro passo é isolar. 7x mais 2 igual. O menos 4, ele passa para o outro lado, ficou positivo. Então, ó, o primeiro passo foi dado, eu isolei. O segundo passo, a gente vai fazer um processo que é para eliminar esse radical. Eu sempre falo para vocês que a gente elimina alguém ou alguma coisa usando o seu oposto. Então, ó, o oposto de mais 4 é menos 4. O oposto de vezes 5 é dividir por 5. O oposto da minha raiz é a minha potência. Então, aqui, para eliminar essa raiz, a gente vai usar a potência. Essa raiz não é raiz quadrada, né? O índice dela não é 2. Para eu eliminar ela, eu tenho que colocar aqui, então, o expoente 2. Só que uma equação é um equilíbrio. Se eu faço uma coisa de um lado, eu tenho que fazer essa mesma coisa do outro, senão ela perde o equilíbrio. Então, se aqui eu usei essa potência de 2, do outro lado eu também tenho que usar a potência de 2. Quando eu uso essa potência de 2, o que vai acontecer? Esse radical aqui, ó, ele vai desaparecer. Eu tiro esse radical. E repito apenas o que está aqui dentro. 7x mais 2. E do outro lado, 4 ao quadrado, 16. Pronto. Agora, virou uma equaçãozinha simples do primeiro grau. E vou fazendo aquele passo a passo que a gente sempre faz, ó. O 2 eu passei para lá subtraindo. 16 menos 2, 14. X é igual a 14 dividido por 7. X igual a 2. Então, a gente achou o valor de x. A gente resolveu a equação obtida e achou o valor de x. Só que depois que a gente acha o valor de x, a gente tem que verificar. E por que a gente tem que verificar? Na equação do primeiro grau, eu não vou ter esse problema. Mas lá na equação do segundo grau, a gente não acha sempre 2 respostas? Sempre não, né? Na maioria das vezes a gente acha 2 respostas. E uma dessas respostas podem não ser válidas. Então, a gente tem que sempre verificar. Então, para a gente obter o hábito de verificar, mesmo sendo equação do primeiro grau, eu aconselho vocês a verificarem. Ó, x igual a 2. Vamos ver se é verdade? Pega a equação original. 7x mais 2 menos 4 igual a 0. Agora, no lugar do x, eu vou colocar o 2 que eu achei. Radical 7 vezes 2, né? Eu achei o 2, ó. Vou colocar esse 2 aqui. Mais 2. Aí, do lado de fora, menos 4 igual a 0. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2, 16. Então, raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 menos 4 dá 0. Então, ó, verifiquei e a resolução confere, né? Bateu tudo certinho. Agora, vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Isolar um radical em um membro da equação. Ó,
De um lado está o x menos 1, primeiro membro. No segundo membro, tem um radical x mais 5. Já está isolado, então o primeiro passo já está aqui ok. O segundo passo é eliminar esse radical. Ó, para eliminar esse radical, eu elevo ele ao quadrado, porque o índice dele é 2. Se eu elevei esse ao quadrado, então o primeiro membro eu também tenho que elevar ao quadrado. Lembrando que esse primeiro membro ao quadrado virou um produto notável. A gente viu lá nos capítulos anteriores aí, produto notável. Então, eu vou fazer aqui direto, ó. É o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1, mais o segundo membro ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. E do outro lado, eu apenas elimino. Fica o x mais 5. Tá? Quem não lembrar disso aqui, ó, volta lá naquelas aulas lá de produto notável e dá uma assistida para relembrar. Beleza? Já fiz aqui direto. Mas lá eu ensino que tem como fazer de outra forma. Então, para a gente não perder tanto tempo aqui, como a gente tem essa facilidade dos vídeos estarem salvos, é só vocês darem um pulinho lá e olhar, tá? Se vocês quiserem, acho que vou até colocar o link aí junto, para vocês já irem direto, não ter que ficar procurando. Então, aqui. Agora virou uma equação do segundo grau. Mas para virar uma equação do segundo grau, tem que colocar todo mundo de um lado só e igualar a zero. Aí, ó, menos x, menos 5, né? Mudei de lado, mudou o sinal, igual a zero. Agora, eu vou pegar esses semelhantes aqui para juntar, ó, menos 2x com menos x. E o mais 1 com menos 5. O x ao quadrado eu repito. Menos 2x com menos x dá menos 3x. Mais 1 com menos 5 dá menos 4. Igual a zero. Virou uma equação do segundo grau. Aí, ó, vai o delta. Quem é A? Quem é B? E o C. Então, delta é B ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. 3 ao quadrado é 9. Menos vezes menos mais. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Quem é x? X é menos b, então é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 25. Sobre 2 vezes a, que é 1. Menos com menos, mais. Raiz de 25, 5. 2 vezes 1, 2. Então, daqui, eu vou tirar 2 valores para x. O primeiro valor, 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. E o segundo valor, 3 menos 5, menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Então, olha o que eu falei. A gente achou duas soluções. Será que as duas vão satisfazer essa equação? Vamos lá ver. Qual é a minha equação? X menos 1... a equação original, né? X mais 5 aqui dentro. Então, a gente vai fazer a primeira verificação com 4, ó. Então, no lugar desse x, a primeira verificação, eu vou colocar 4. 4 aqui e 4 aqui. E repito todo o restante. Menos 1 igual raiz e o mais 5. 4 menos 1, 3. 4 mais 5, 9. A raiz quadrada de 9 é igual a 3? É. Então, beleza, ó. Esse primeiro x aqui, confere. É bom, é real. Agora, vamos ver para o segundo. Ó, no lugar desse x, eu vou colocar o menos 1. No lugar desse x, eu vou colocar o menos 1. E repito todo o restante, ó. Repito esse menos 1. Repito igual a raiz e o mais 5. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1 mais 5 dá 4. A raiz quadrada de 4 é igual a menos 2? Sim ou não? Ó, raiz quadrada de 4 é 2. Menos 2 não é igual a 2. Então, ó, aqui não vale. Beleza? Então, isso aqui, ó, não vale. A única solução válida é essa. Lá na página 108, tem uma explicaçãozinha dizendo por que aqui, ó,
não pode ser menos 2. Por mais que menos 2 elevado a 2 dê 4, tem uma explicaçãozinha por convenção, porque que isso não pode acontecer. Tá bom? Aí dá uma olhadinha lá que é interessante. E eu vou dar mais um exemplo para vocês. Esse exemplo aqui é um exercício que está na página 110, lá no 15, tem uma resolução. Ficou pequeno para enxergar aí? Deixa eu aumentar aqui. Assim, raiz cúbica, aí um 2 aqui, mais, aí dentro tem uma outra raiz, que é quadrada, essa. Então, ó, fora tem uma raiz cúbica, dentro tem uma raiz quadrada. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai uma coisa de cada vez. Primeiro, a gente vai eliminar essa raiz do lado de fora. Para eliminar essa raiz do lado de fora, o índice é 3, coloca o número 3 aqui. Então, se eu faço lá, eu faço K, boto 3. Eliminei. Repito 2, o mais, e essa outra raiz que eu ainda não eliminei. E do outro lado, 2 elevado a 3 é 8. Agora, ó, outro passo. Tira esse 2 daqui, né? Esse mais é da raiz. Mas ele é positivo, ele passa negativo. Então, fica aqui, ó. X mais 1 igual a 8 menos 2. Raiz de x mais 1 igual a 6. Aí, agora eu vou fazer o outro processo para eliminar essa raiz. O índice, né? 2. Boto 2 aqui. Se botou desse lado, bota do outro. Aqui eu elimino. Sobrou x mais 1. E aqui 6 ao quadrado, 36. X é igual a 36 menos 1. X igual a 35. Aqui, olha, como eu falei, vamos verificar se é válido. Como é que eu verifico? Eu pego no lugar desse x e coloco 35. Então, eu repito todo o restante. Raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de 35 mais 1. E do outro lado eu repito 2. Aí, ó, 35 mais 1, 36. Raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de 36, igual a 2. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Então, ó, vou fazendo de dentro para fora, tá? Raiz quadrada de 36 é 6, igual a 2. 2 mais 6, 8. Raiz cúbica de 8, igual a 2. Qual é a raiz cúbica de 8? É o 2. 2 é igual a 2. Então, ó, verifiquei e tá tudo ok, tá? Então, é bom sempre criar esse hábito de verificar. O mais importante é verificar na equação do segundo grau, né? Porque vai estar geralmente duas respostas, então pode ser que uma não vale, mas sempre verifique para não perder o costume, porque vocês podem errar alguma questão pela falta de verificação, beleza? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar, podem me procurar, e eu vou botar lá no Classroom quais são os exercícios que vocês vão fazer.